Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje quero trazer para vocês o nosso quadro já tradicional Barganhas da Bolsa, onde nós buscamos aqui garimpar aqueles ativos mais baratos do mercado. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. E falando em ação barata, né, pessoal, quero compartilhar aqui com vocês, para quem ainda não baixou, a melhor small cap da bolsa, né, um ativo que está muito barato, está em queda também do ano passado para cá, uns 40% a 45%, tem um forte potencial de valorização e também de crescimento, tá? Hoje nós vamos fazer o vídeo trazendo aqui 3 ações que estão muito baratas na nossa avaliação, mas 2 delas que nós não achamos interessantes para compra. Não que a outra seja para compra, mas já é mais interessante aí para avaliar. E outra questão que é importante, pessoal, às vezes muita gente coloca nos comentários: poxa, mas vocês falaram que a ação é barata, que ela tem potencial, mas vocês não recomendam. Pessoal, é impossível, né? Qualquer casa de análise que quer fazer um serviço bom, né? Recomendar todos os ativos da bolsa. Não tem como, né? São 400 ações no Brasil, 5, 6, 7 mil lá fora. É impossível. Nós precisamos ter um círculo de competência, tá? E o fato de uma empresa ser boa não quer dizer que automaticamente eu vá colocar na minha carteira, né? É que muita gente está acostumado com outros analistas que falam mal das ações que eles não recomendam, como uma justificativa do porquê não recomendar. Não é o nosso caso, né? Inclusive é uma coisa que eu comento muito com os analistas da capitalismo. Olha, vocês não precisam falar mal de uma ação pelo fato da gente não recomendar ela. Tá cheio de empresa boa que, inclusive, não está entre as nossas recomendações, né? Então tem as preferências de cada um, né? E mesmo que nós tenhamos as nossas preferências na vida ou no mercado financeiro, tem outras que ficam de fora das nossas preferências que também são coisas boas, tá? Dito isso, pessoal, vamos começar aqui com o Multiplan, tá? É um ativo que nós gostamos. O setor de shopping é um setor bastante resiliente, apesar dele ter sofrido bastante na crise, né, pessoal? Porque a pandemia fechou os shoppings, mas quando a gente olha aqui, a recuperação dos resultados, né, tem sido bastante consistente, principalmente naqueles shoppings bem localizados, né, naquelas empresas que têm uma gestão diferenciada, como é o caso da Multiplan. Em termos de múltiplo, ela pode ser um pouco mais cara que as outras empresas do setor, mas é um ativo de muita qualidade. Nós não recomendamos compra nesse momento, porque nós temos outras ações que nós preferimos no segmento de shopping, mas é uma empresa interessantíssima aqui, a Multiplan. Lembrando, né, pessoal, que ela divulgou resultados fortes, ela teve receita subindo 11% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, já recuperando totalmente aí o pré-pandemia, vendas em mesmas lojas, aluguéis em mesmas lojas subindo, a inadimplência caindo, a vacância caindo. E quando a gente olha essa dobradinha, né, de vacância e inadimplência no pagamento de aluguel, o setor de shopping é o melhor, né? Por isso que a gente fala que historicamente ele é bastante resiliente, tá? A ocupação média também voltou a subir forte, já está em torno de quase 98% no caso da Multiplan. Uma questão de atenção aqui nesse segmento, mesmo, né, que nós tenhamos uma recomendação que inclusive está na nossa carteira de micro small caps, é que a reforma tributária pode prejudicar o setor, né? Mesmo que, claro, tem que ser tudo aprovado, a gente sabe ainda, não dá para morrer de véspera, como diz o outro, né? E mesmo que alguma coisa vai ser implementada a partir de 2026, 2027, até 2033, isso, claro, pode trazer uma volatilidade extra, né? E quem sabe as ações cair um pouquinho no curto prazo. Uma bela empresa, né? Nós não recomendamos mais por opção de outras companhias. Temos aqui a Cosan, né, pessoal? A Cosan a gente não tem nada contra colocar em carteira, entende que é bem interessante, inclusive essa semana eu fiz um vídeo da Raizen que eu comentei isso, faz mais sentido para quem gosta da Raizen ter a Cosan na carteira, que é a holding, né, do que ter simplesmente aí as ações da Raizen. É importante, né, pessoal, a gente sempre contextualizar aqui a Cosan, porque até 2008 era só uma empresa, só não, né, mas era uma empresa de açúcar e etanol, e hoje é uma das maiores holdings do Brasil, diversificada, não tem nenhuma holding que nem a Cosan. Rumo, que estava quase quebrada, que era América Latina Logística, Move, Compass, e essa participação da Vale, que eu já vou comentar, a própria Raizen, né, que é a Joint Venture com a Shell, é uma empresa fantástica, né? Claro que ela tem um endividamento alto, porque como é que uma empresa vai crescer tanto, né? Vai passar por toda essa transformação, com a receita explodindo, né? A Raizen, inclusive, está entre as 4 maiores receitas do Brasil. Como é que ela vai crescer tanto sem alavancagem? Não existe isso.
Então, tudo foi programado, claro que a gente teve a questão do aumento do juro, mas tudo foi programado aí pelo gestor da empresa, né? O Ometo lá, ele tem o olho gordo, ele sai comprando várias empresas. Claro que a gente entende que esse grande período de compras de empresas, ele ficou para trás, eventualmente eles vão entrar em outros negócios. Inclusive, né, a gente viu a Cosan diminuindo um pouco dessa operação que eles têm com a Vale, né? Eles diminuíram a participação de 4,92 para 4,14, né, e conseguiram dar uma diminuída ali na alavancagem de 22 bi para 20 bi. Eles têm uma operação de opções nessa participação na Vale. Muita gente comentou, poxa, Thiago, mas quer dizer que eles erraram? Então, é cedo para falar, tá, pessoal? Porque pode ser que eles estejam de olho em outro negócio. Inclusive, nós escutamos aquele zum, conversa de corredor, eles estariam dispostos a participar aí da privatização da Sabesp. Mas não é nada certo, a gente entende até que seria mais interessante ter a Sabesp na carteira do que a Vale. E outra questão, né, pessoal, mesmo que eles tivessem errado, que bom que a empresa corrige, né? Porque a gente viu quantas empresas que fizeram nos últimos anos 20, 25 aquisições e não anunciaram a venda de nenhuma, né? Ninguém vai nos convencer que todas as aquisições dão certo, é impossível isso, né? Então, se a empresa fez 25 aquisições, 20 aquisições e não anunciou a venda de nenhuma, ou ela não estopou, né? Ou ela não tem ideia do que está acontecendo, tá? Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande com essas empresas que saem fazendo uma aquisição atrás da outra, porque é o grande risco, né? É como vai se seguir essa integração. Mas a Cosan é uma empresa boa, né? E mesmo, e aí a gente vê, né? Até porque as ações estão caindo recentemente, a gente vê como é importante entender o que está acontecendo na empresa, porque parece que a Cosan dá prejuízo, o que não é verdade. Então, ela teve um aumento de receita, que é o principal objetivo. Quando ela começa a normalizar os resultados, a gente deve ter a continuidade do lucro aumentando e o pagamento de dividendos também. Ou seja, mesmo com toda essa alavancagem, mesmo pegando ativos que estavam numa situação bastante delicada, como era o caso da América Latina Logística, a empresa dá lucro, aumenta a receita e também paga dividendos. Hoje ela tem um yield médio baixo, ali na casa de 2%, mas a nossa expectativa é, normalizando os resultados, pagar entre 5% e 8% aí tranquilamente, até porque a característica das empresas da holding é justamente pagamento de dividendos. E temos aqui a Vale, né, pessoal? A Vale é outro ativo que a gente entende que não é interessante para compra, mas também é uma empresa barata, também é uma empresa boa, né? Ela divulgou resultados neutros, já era esperado os resultados virem um pouco abaixo do esperado, até porque o preço do minério estava baixo, né? Quem sabe aí com uma recuperação nos próximos trimestres a Vale pode recuperar também. E qual é a grande questão da Vale, né, pessoal? Poxa, mas se ela é barata, você paga bons dividendos, por que a Capitalismo entende que não é interessante ter a Vale na carteira? Por esse gráfico aqui, né? Esse gráfico aqui, pessoal, é o crescimento acumulado ao ano da economia chinesa, né? Antes de falar disso, tá, eu acho que é importante também comentar que muita gente faz terra arrasada, né? Ninguém está falando em prejuízo de Vale, bem pelo contrário. O problema é que tem muita gente que analisa a empresa pelo fato da ação ter caído de forma negativa e ter subido de forma positiva, mas não é assim que a gente deveria fazer, né? Pelo menos não é assim que a gente faz. Muitas vezes a empresa divulga resultados ruins, mas por uma questão de especulação, de fluxo, a ação sobe, e às vezes ela divulga resultados bons e a ação cai, né? Porque o fluxo está contrário. Isso faz parte, né? A grande questão, então, da Vale para a gente é o quê? O ciclo do minério, né? A China, que crescia 15%, 20%, teve o pico aqui dos últimos anos, lá em 2007, 14%, ela vem de maneira, né, nos últimos anos, aí, de maneira sequencial, diminuindo esse crescimento. A expectativa é crescer em torno de 5% ao ano, que é bastante. Mas como ela cresceu? Basicamente com obras de infraestrutura, construção, e isso não vai acontecer, ou né, praticamente descartado acontecer, isso aí nos próximos 15 anos, nos próximos 20 anos, como aconteceu nos últimos 20. Então a gente vai ter um incremento de classe média, né? E o minério não vai ser o mais beneficiado com isso. A mesma coisa a Índia, que vai puxar também bastante economia, né? Tanto que hoje as principais obras de infraestrutura estão na Arábia Saudita, por exemplo, né? Tem várias obras por lá, tá? Então a gente entende que o grande ciclo do minério ele ficou para trás e tem outros ativos, né? Tem outros materiais mais interessantes, né? Como a celulose, como o ferro-cromo, que podem surfar, sim, todo esse crescimento da classe média chinesa, tá? Uma boa empresa, mas tem opções mais interessantes também, tá certo?
Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui na descrição os nossos contatos, né, pessoal? Quem quiser pode nos chamar no WhatsApp, deixar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. E o nosso site também, para quem quiser dar uma olhadinha ali nas nossas assinaturas, nos resultados. Lembro que hoje nós temos os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente, independente, né, e focada no resultado de vocês. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!